Deixei essa última para um bloquinho só dela, vai ficar até mais curto, mas é importante a gente, né, ter um tempinho para falar sobre esse último inciso, que fala que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Quando eu comecei a falar para vocês de processo de cassação aqui, eu disse que nesses 3 incisos, para que o deputado ou senador ele perca o seu mandato, precisa ter um processo de cassação na casa e ser este processo aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Foi isso que eu disse e é isso que está escrito no parágrafo que fala sobre isso, né? Então, o parágrafo diz que... Vou até ler o parágrafo antes de continuar a minha explanação. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da mesa respectiva ou do partido político representado no Congresso Nacional, a assegurada ampla defesa. Quando a gente lê esse parágrafo 2º, a gente já entende que não é um ato declaratório. Este tipo de processo ele tem que passar pelo crivo do plenário. Ele será resolvido pelo plenário da casa. E só vai ser realmente cassado ou não o deputado ou senador que incorreu em uma das situações previstas nos incisos 1, 2 e 6, se houver maioria absoluta. Maioria absoluta, 50% mais 1 de todos os membros da casa, aprovando a sua cassação. Pois bem, os doutrinadores começaram a questionar se aí, desta forma, estando presente esta possibilidade do plenário da casa não cassar o mandato do deputado ou senador que tiver os seus direitos políticos suspensos por conta de condenação criminal, haveria aí um possível conflito aparente de normas constitucionais. Por quê? Vamos puxando a nossa memória. Lá no artigo 15, quando a gente fala de direitos políticos, o artigo 15, inciso 3, fala que a pessoa que tiver os seus direitos políticos suspensos, a pessoa que tiver condenação criminal transitada em julgado terá os seus direitos políticos suspensos. No artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, determina como condição de elegibilidade o pleno exercício de direitos políticos. Então, para eu me candidatar, eu tenho que estar em pleno gozo dos meus direitos políticos. E vem o inciso 6 do artigo 55, que diz que o deputado ou senador só perderá o mandato, deputado ou senador que teve uma sentença criminal transitada em julgado, só perderá o mandato após processo de cassação feito na casa respectiva e com a aprovação de maioria absoluta dos membros. A gente está diante de um conflito, não é isso? Porque se você começar a olhar, são totalmente antagônicos, né? O artigo 15, inciso 3, fala da suspensão dos direitos políticos. O artigo 55, inciso 6, fala, não, mesmo que ele tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, só se a casa aceitar. A doutrina, ela entende que existe esse conflito, tá? São situações incompatíveis, prevista lá nos artigos referentes aos direitos políticos e aqui prevista para o exercício do mandato. Contudo, os doutrinadores, eles entendem que existem aí regras gerais e regras especiais, tá? Então, de acordo com alguns doutrinadores, né, mais recentes, doutrinadores mais jovens, né, os novos constitucionalistas, eles concluem que o deputado ou senador
que for condenado após o trânsito em julgado da decisão, ele não perde automaticamente o seu mandato. Por quê? Porque aqui no artigo 55 é especial e a regra especial prevalece sobre a regra geral. Então, ele não perde automaticamente o seu mandato. Ele só perderá o mandato após provocação da respectiva mesa diretora ou de partido político representado com representação no Congresso Nacional. E desde que este pedido de cassação seja votado e aprovado pela maioria dos membros da casa. Tá? Então, este é o posicionamento atual dos doutrinadores constitucionalistas, para que, mesmo em caso de condenação, ele terá a oportunidade de permanecer com o seu mandato. Por quê? Porque o artigo 55, inciso 6, é claro que precisa, para que isso ocorra, né, para que ele perca o seu mandato, precisa passar por votação no plenário da casa. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Acabamos poder legislativo. Nas próximas aulas nós falaremos de processo legislativo. Beijo, até mais!